Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma live, do projeto sobre o CDC, os 30 anos do CDC. Projeto este que iniciou-se, pela uma perspectiva de homenagear o CDC. Boa noite, professora Andréia. Prazer em tê-la aqui conosco. Pois não, doutora Vitória, Dicas Iures, boa noite. É um prazer aqui estar vocês aqui presente em minha live. Aqui hoje surgiu aqui um contratempo, vocês estão me ouvindo bem? O som está bom? O som está bom? A imagem está tudo certo? Pois não, doutora Alana, boa noite, prazer. Então, como eu falei aqui, houve um contratempo, Pois não, obrigado, pelo retorno. Houve um contratempo em que o Dr. Flávio teve um contratempo, então não pôde vir estar presente aqui para o nosso diálogo. Mas, de qualquer forma, boa noite a todos e vamos aqui fazer a nossa live e num outro momento, porque esse projeto deve perdurar, pretendo, até o final do ano, porque as pessoas ainda está num estado de pandemia. Estamos em isolamento, alguns em isolamento social, outros distanciamento, isolamento, Eu ainda estou em isolamento, eu saio pontualmente, mas com todo cuidado, como todos nós temos que ter, não vamos negar. E essas questões todas, eu sou advogado aqui no Rio de Janeiro, estou em Saquarema, Mas hoje à noite irei ao Rio, preciso ir ao Rio, ao centro, na capital, amanhã. Então, mas de qualquer forma, eu aqui estou em isolamento, como a maioria, todos nós, Aliás, a questão esse isolamento e a questão da pandemia está causando problema a todos, indistintamente, e para os advogados, advogadas, a questão das audiências, Eu participei de uma live com a protagonizada da doutora Alana essa semana, Aliás, são várias lives que eu participo, quando o isolamento social, o trabalho, tenho meus clientes, de toda forma, e quando eu posso, eu participo de live. E a sugestão seria uma regulamentação pela segurança jurídica, e a segurança, confiança legítima, a questão de uma regra, uma norma, algo parecido, em questão das audiências. Até porque, a pretexto disso, o CNJ, essa semana, entendeu, uma orientação do CNJ para que tenha o processo 100% eletrônico, no Brasil inteiro. Pois não, Camila, boa noite. Aqui, então, aí os tribunais terão 30 dias para adaptar esse processo 100% eletrônico, Nós sabemos que o país, dimensões continentais, fica complicado, Aqui no Rio de Janeiro, o interior, de um interior para o outro, os foros regionais para o outro são diferentes, os valores, aqueles grupos sociais em cada comunidade, em cada município, em cada comarca é diferente. Pessoas, pois não, professora Marina? Sim,
Professora Marina também, professora Alana, eu convidei para o nosso projeto, né, aqui do CDC aos 30 anos, né? Professora Alana é processualista, pesquisadora, professora Marina também é pesquisadora da direito da criança e do adolescente, mestre, né, em direito, e também doutora Vitória, né? Doutora Vitória é bacharel em direito, está conosco desde o início do projeto, essa terceira live, parceria, né? Essas parcerias que eu faço, esse compartilhamento, né? Que nos trouxe a esse isolamento social com a pandemia, trouxe maiores compartilhamentos com o Brasil inteiro, né? Eu já tinha algumas questões no Rio de Janeiro, parcerias em São Paulo, Minas, né? Mas aumentou com a pandemia, né? Eu tenho parceria nessa questão pois não, do doutor André, professor André, né? Pois não, boa noite. Então, mas de qualquer forma, eu já tenho ao longo dos anos, né, que eu advogo, já vai para 30 anos, né? Eu fui advogado de empresa, de um pool empresarial até meus 50 anos, né? E longo desses 7 anos, hoje tenho 57, mas desse tempo todo eu tenho escritórios que eu não conheço fisicamente a pessoa, né? Telefone, né? Mais telefone. E agora tem as redes sociais, o avanço da cibernética, né? Com o Instagram. Então o Instagram eu reputo formidável, porque o Instagram ele é altamente democrático, né? Falando de rede social, eu tenho um canal no YouTube há anos, mas como eu sempre falo, o YouTube é solitário o canal, né? E agora tem o Telegram. O Telegram ainda mais solitário, mas é interessante. Eu tenho um canal também chamado Pensando Direito. E o canal do YouTube, mas o YouTube realmente é mais solitário que o Instagram. O Instagram, eu acho que as reflexões, as contextualizações, os compartilhamentos são maiores, né? Eu acredito, é formidável o Instagram. No tema de hoje, que seria os crimes contra o consumidor, né? Eu reputo o crime, pois não, civil. O professor, o perfil de vocês é muito bom, conheço. Eu participei ontem de uma live que tinha um professor de português, muito legal. Eu até disse que estava ficando velho, porque nós, advogados, colocamos muito aqueles jargões de destarte com efeito, não é? Eu vi que essas expressões, aos poucos, elas vão serem retiradas, né, dessa formalidade até da própria técnica, da própria petição inicial, né, que é eminentemente técnica, né, ao longo do tempo, né, com efeito. Está muito interessante, o professor muito legal e todos, sim, com certeza, todos amigos, doutora. Então, agora é recíproco, né, os seguidores, porque é claro que nós temos a liberalidade e a manifestação de vontade. Eu entendo que o Instagram, os seguidores, na minha opinião, são recíprocos. Agora, é claro que tem seguidores, porque o canal é voltado ao pensamento, ao estudioso do direito, aos estudiosos do direito, os pesquisadores, mestres, doutores, advogados, bacharéis, todos estudiosos do direito, né? Eu prefiro chamar de estudioso do direito do que claro, específico, os mestres, os mestrandos, né? Até na última live, o doutor Rodrigo, advogado e mestrando, nós falamos sobre
o processo da tutela coletiva do consumidor. A tutela coletiva, o professor Rodrigo também, pesquisador, ele está fazendo pesquisa junto com o Ministério Público, né, lá da Bahia, até na questão da barragem da mineradora, né, do processo estrutural, e a tese de mestrado a pesquisa é voltada a essa questão. Até o professor Rodrigo fará a live parte 2 no dia 22, né? A professora Marina, dia 29, tenho que agendar com a doutora Lana, e depois com o perfil Civil e Você. Aproveito para convidá-los à questão desse projeto aqui do CDC, desses 30 anos, né? Aliás, tem o CDC 30 anos e o Estatuto da Criança e do Adolescente também, né, que são 30 anos, né? Aliás, aqui nós vamos contextualizar a criança e a questão, a criança e o consumo, né? Porque vocês sabem que há o projeto 3515 do superendividamento, né, que está no Senado. Isso está para ser aprovado. Então, não, aprovou no Senado, está na Câmara Legislativa para ser aprovado. O projeto de 2012 e depois transformou no projeto de 2015, né? Professora Cláudia Lima Marques e outros, né? Essa questão do superendividamento, que é ao longo do tempo, né? Eu também, sinceramente, Walter, advogado, Walter, pessoa física, eu não entendo uma outra forma do nosso país, continuar, né, a progredir, né, sem a questão do superendividamento. Acredito que o superendividamento, contextualizando com a criança, é a questão da manifestação de vontade. Tem uma outra professora, boa noite, doutora Amélia, também aqui do Instagram, eu até peço desculpa que eu não estou me lembrando o nome, que ela faz um trabalho em relação à criança também. Professora Marina também é uma outra professora que faz um trabalho com a criança em relação ao direito civil, mas voltado à manifestação de vontade, né, da questão da capacidade. Porque é claro que o Código Civil é da década de 70, 72, 74, né? Nós não tínhamos rede social, eu acho que não tinha pager ainda, não tinha ainda computador, poucas pessoas no Brasil tinham computador, né? E agora a rede social, as crianças são youtubers, né? Então, assim, possuem remunerações com isso, né? Então, essa questão da remuneração ou de outros ganhos, de gerir o dinheiro, né? Essa questão do dinheiro, aí a questão atrelada à educação, mas a educação estrito sensu, a educação, pois não, doutora, então, assim, a educação estrito sensu do educador, né? Do pedagogo, né? Daquele cientista da educação, educar uma criança junto com os outros, porque essa questão do direito, o direito não pode absorver, o direito é menor em relação e tem as outras ciências, né? Direito, a moral e outras ciências. Então, o direito não pode resolver tudo, ele é preciso, o direito é tido como ciência, ele é preciso de outras ciências, né? Essa questão da biomedicina também, a doutora Marina faz um trabalho, aliás, terá uma live amanhã, né, sobre isso, com a doutora professora Marina, amanhã, se eu não me engano, entendeu? Então é isso, assim, o que eu entendo aqui
é que, repito, fantástico o Instagram para fomentar essa questão do estudo, né? Até o próprio isolamento social, a pandemia e essa questão do mundo jurídico, né? Que realmente as pessoas passaram a conhecer os trabalhos, né, uns dos outros, né, esses compartilhamentos justamente fomentou realmente, né? Como o CNJ está orientando os tribunais para que observem o processo aprovado 100% digital, os tribunais, repito, terão 30 dias para fomentar esse processo, o processo totalmente eletrônico. Então, nesse contexto, a cibernética e a evolução das mídias, né, das redes sociais, realmente nos ajudaram muito, porque hoje nós podemos ter acesso ao livro, né, eletrônico e outros. Eu ia para a minha faculdade com o CPC, eu ainda tenho o Código Civil, não é? Aqueles livros enormes, nas valizes, porque problema na própria coluna, né, postura, porque os livros eram pesados para se deslocar até a universidade. Pois não, perfil concurseiro aqui, boa noite. Então aqui, eu vou fazer aqui, continuando esse projeto em homenagem ao CDC, como eu falei, o Dr. Flávio, ele teve um contratempo, não pôde vir falar, advogado criminalista, um dos atores do processo. O advogado criminalista, ele verá numa outra oportunidade, né? Então aqui, começamos o projeto com uma bacharel em Direito, doutora Vitória, não é? Depois, um outro ator, mestrando e advogado, né? Contextualizou o processo estrutural, né? Iniciou o processo, falar do processo estrutural e dialogamos sobre a tutela coletiva do consumidor, né? Tutela coletiva. E a questão até eu o instiguei para falar da questão das sentenças adequadas, das decisões mais adequadas, né? Porque com o CPC, que não é mais novo, já tem 4 anos de vigência, 2015, a questão do CPC, eu sempre vou aqui contextualizar, embora o projeto seja de CDC, sempre contextualizando o processo, que eu reputo importantíssimo, né? Que é onde vai a questão de exercer o direito. Como eu digo, o direito civil, ele é muito mais vasto. E o processo civil, ele é necessário ter a técnica. Até o professor Fred Didier escreveu um livro sobre teoria geral do processo, essa esquecida, realmente, porque a própria teoria geral do processo, que é eminentemente técnica do processo, sempre para ocorrer, sempre ter o diálogo das fontes, né? O processo civil e o direito civil, e os ramos do direito civil. Então é importante esse diálogo, como o diálogo do próprio CDC com o direito civil. E especificamente o CDC, Código de Defesa e Proteção ao Consumidor, sempre protetivo, né? Na primeira live, aqui com a doutora Vitória, bacharel em Direito, falamos a questão da parte histórica, sobre o início do CDC, falamos do Código de Hammurabi, né? Já existiam regras lá, tanto do próprio direito do consumidor e também dos outros ramos do direito, o próprio direito penal, quando fala lá do rei Hammurabi,
a regra lá do artigo 229 e do artigo 233. A questão do pedreiro, podemos interpretar como construtor, né? O pedreiro executando uma obra, uma casa, construiu a casa ela literalmente caiu, né? Se matasse o dono da obra, o pedreiro ia ser condenado à pena de morte, né? Era a pena de morte. E se construísse um muro e o muro tivesse um problema naquela benfeitoria, se ela não fosse feita corretamente, tivesse algum dano, algum vício, né, lá ocorresse, o pedreiro teria que fazer novamente o muro e as suas expensas. Essas eram as penas. Com o tempo, o direito do consumidor, ele veio mesmo com o direito norte-americano aqui para o Brasil, em relação ao presidente Kennedy, né? Contextualizamos, falamos dessa parte histórica de que lá no Congresso americano, fomentando a questão do consumo, né? Que lá nos Estados Unidos aqui tem a insolvência civil, só que é diferente. O superendividamento é preciso que faça resete, né, o nosso computador e volte a fomentar o consumo. E é lógico, atrelado ao direito do consumidor. Então aqui, contextualizando essa parte histórica, chegamos ao Código de Defesa do Consumidor. Com o suporte de validade na Constituição da República de 88, né? O artigo 5º, lá dizendo do fomento ao direito do consumidor, né? Então, de lá para cá, surgiu o Código de Defesa e Proteção ao Consumidor e, principalmente, regras dispostas como a do artigo 6º, né? A inversão do ônus da prova, né? A inversão do ônus da prova, essa questão da inversão do ônus da prova é muito interessante da questão do processo. Por quê? A questão da paridade de armas. O consumidor é preciso ter a seu dispor as armas para provar o fato constitutivo do seu direito, não é? A inversão do ônus da prova é justamente técnica, porque como o consumidor irá provar que o fornecimento de dados da internet é realmente aquela que o consumidor efetivamente está adimplindo, que realmente aquele fornecedor daquele serviço realmente está cumprindo a boa-fé objetiva, se realmente é a questão, se aqueles dados efetivamente estão sendo de acordo com o que está sendo adimplido. Então, é por isso a inversão, para facilitar o direito do consumidor, não é? Só que, efetivamente, esse direito, ele é exercido, só que de uma forma, doutora, o assunto aqui é sobre nós estamos conversando sobre o direito do consumidor, né? É homenagem aos 30 anos. Falamos do processo estrutural na última live. Da primeira live foi a história do direito do consumidor. Hoje seria os crimes contra o consumidor, só que o colega advogado e especialista, o criminalista, Dr. Flávio, teve um contratempo e não pôde estar nessa live. Nós vamos marcar uma outra live ainda com esse tema. Só que esse projeto de live terá toda semana, toda quinta-feira, tá? Para não deixá-los
sem algo e nós pudermos conversar sobre o CDC e processo, eu resolvi fazer a live sozinho, tá? Aí eu estou falando aqui agora especificamente na questão do exercício desse direito do consumidor. Chegamos aqui agora para falar do artigo 6º da inversão do ônus da prova e estou contextualizando com a paridade de armas, a isonomia real do consumidor, que o consumidor ele deva, o artigo 6º, a regra do artigo 6º, né, determina que o consumidor terá todos os seus direitos assegurados. Então é preciso ter as armas à disposição para que ele exerça o direito. E é por isso justamente que esse direito é invertido, né? Agora, não pode também, não é conveniente, não é o correto, porque a própria regra do artigo 6º do CDC diz que fala na questão como se fosse normas de direito, ou seja, que normas que o direito já assim entende, ou seja, o juiz, por livre convencimento, ele inverte ou não a prova. O próprio artigo 6º fala isso, mas não é, na minha opinião não é dessa forma. É preciso propiciar as armas. Por exemplo, se a relação é de consumo, eu vou ao judiciário, né? Eu exerço meu direito, né? Eu tenho lá o poder de demanda, né? Mais precisamente poder de demanda, alguns chamam de direito de ação, o poder de demanda, e demando em função, ali eu tenho a minha pretensão, não é? Eu tenho ali minha causa de pedir, né? Causa de pedir, eu tenho o efeito que eu desejo pelo aquele fato, aquele conjunto de fatos, né? Pela teoria da acessão, eu corporifico na petição inicial e peço ao Estado juiz a tutela voltada ao direito do consumidor, a regra especial, a teoria, o princípio da especialidade, aplica-se o princípio da especialidade, o direito do consumidor. Eu vou ao judiciário, não é, pedir aquele determinado efeito naquela relação de consumo, né? Então ali eu corporifico na petição inicial a minha causa de pedir, né? Só que eu tenho dificuldades para produzir aquela prova. Inclusive é a questão que os doutrinadores estão mais discutindo, é a questão da prova no processo. Para o que seria uma prova adequada para aquele processo, efetiva, que realmente irá convencer, porque ainda existe o livre convencimento do juiz, só que pela regra do artigo 489 e o parágrafo 3º, todas as decisões, elas devem ser motivadas. Reparem que se a decisão não for motivada, cabe embargo de declaração. Poucas pessoas se atentam a isso, não é? É o artigo 1022 e o parágrafo, artigo 1022, parágrafo único, o inciso 2. Cabe embargo de declaração quanto a qualquer decisão judicial aí tem esclarecer obscuridade, omissão, corrigir erro material. Só que ninguém fala nessa questão, poucos falam, né?
incorra em qualquer das condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que é justamente a fundamentação. Então, se o intérprete, o juiz, a relação é de consumo, né? A relação de consumo, consumidor hipossuficiente, diversas espécies de hipossuficiência. Vamos colocar a hipossuficiência fática, aquele exemplo que eu dei de telefonia, de dados, de fato é hipossuficiente. Todos nós somos consumidores hipossuficientes. Nós não somos técnicos na informática ou especializados, peritos, para realmente saber se realmente são aqueles dados. Nós temos, sim, a boa-fé objetiva, vice-versa, a boa-fé objetiva do fornecedor do serviço e a boa-fé principalmente do consumidor. Aquela inversão, ela deve ser feita justamente para que, no próprio dispositivo do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, a inversão é justamente técnica realmente, é técnica para isso, para que o consumidor possa exercer aquele direito efetivamente. Não é? É justamente isso. Essa é uma das reflexões aqui que eu gostaria de colocar para vocês. É justamente isso. Agora, é claro que o Código de Processo Civil, que, na minha opinião, é uma regra geral, o CDC, ele é especial, o CDC é principiológico, não é? Ele realmente é principiológico, existe as regras, ele tem norma, princípio e norma, regra. Agora, o Código de Processo Civil, ele também é uma norma geral. Não é preciso ter uma lei para dizer que se aplica o Código de Processo Civil nas relações de consumo ou num juizado especial civil. Surgiu essa questão da contagem dos prazos, seria dia útil ou não. Isso é claro que sim, chegou à conclusão, todos chegaram à conclusão que os prazos são contados em dias úteis, porque o CPC é uma norma geral, né? Agora, a questão do CDC, do Código de Defesa e Proteção ao Consumidor, justamente no artigo 6º, a inversão na questão da prova para o hipossuficiente é justamente de fato e técnica, justamente para que o consumidor, repito, exerça o seu direito de forma adequada e efetiva, e também o próprio juiz possa adequar e proferir uma decisão, uma sentença adequada também, porque é necessário que as sentenças sejam adequadas, as sentenças sejam o mais fundamentadas possíveis, né? Ou seja, ele tem que adequar sob pena de nulidade. Pasmem vocês que vocês se depararam com o processo mais antigo que existiu, né, aqui no Brasil, que foi o da Princesa Isabel. Ficaram sabendo? Ele transitou em julgado. E eu tive a oportunidade de pesquisar e de pesquisar, não minuciosamente, mas pesquisei, fiz uma pesquisa rápida em relação aos votos, né? Aos votos. E deparei com um voto do ministro Marco Aurélio, que lá ele disse essa própria regra aqui do artigo 409, parágrafo 3º. O ministro Marco Aurélio, ele entendeu, eu não estou aqui com o RESP para passar para vocês, mas na oportunidade eu transmitirei. Mas é tranquilo, é só colocar no STF, ou no Google, o STF dá para fazer essa pesquisa e verificar o voto do ministro Marco Aurélio, que ele justamente ele foi o voto vencido, né? Justamente em relação a esse o dispositivo do CPC, do 489, parágrafo 3º. Ele entendeu que todas
só uma atenção, por favor. Todas as causas de pedir devem ser enfrentadas. Todas as causas de pedir da petição inicial. Por isso que o mais difícil, na minha opinião, para a petição inicial é entender, interpretar qual é a causa de pedir. É a questão mais difícil para o advogado. Principalmente o advogado, que eu digo, o próprio defensor, membro do Ministério Público, eu digo para quem tem determinada capacidade ali postulatória, claro, naqueles atores, né, do processo, não é? Que aqui é a abordagem do projeto, né? O CDC, os atores do processo. Minha legitimidade é como advogado e professor. Como advogado, a minha dificuldade, e eu já vou para os meus 30 anos de advocacia, mas a dificuldade persiste em relação a verificar a causa de pedir. Como que nós temos o dever de cooperação, todos os atores do processo, o advogado, as partes, não é? Ministério Público, Defensoria, peritos, todos, né, têm esse dever de cooperação. O mais importante é verificar qual a causa de pedir, qual o efeito pretendido. Se vários efeitos forem pretendidos naquele fato ou naquele conjunto de fatos, no exemplo que eu dei agora da Princesa Isabel, todos devem, no caso deveriam, né, porque transitou em julgado, todos devem ser enfrentados. O ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, no voto vencido, ele entendeu assim. Ele entendeu que a causa de pedido, tantas elas... Porque para identificar a quantidade de ações, eu vou verificar naquelas causas de pedir. Então, eu preciso identificar e verificar qual o efeito que o demandante pretende. E aí o juiz tem o dever de enfrentar todas elas e fundamentar todas elas, não é? Na petição inicial, eu não preciso colocar o fundamento jurídico, a regra. Eu preciso colocar a causa de pedir. Porque quando o código no requisito da petição inicial, o código fala fundamento jurídico, não é isso? O pedido, né? Provas, né? O valor da causa. E ali a causa de pedir é importantíssima. Eu não preciso colocar, eu não preciso colocar o artigo, a regra do artigo 6º do Código de Defesa e Proteção do Consumidor. Eu não preciso colocar. Ainda que eu pretenda a inversão do ônus da prova, já que nós estamos falando aqui da inversão do ônus da prova, ainda que eu pretenda a inversão do ônus da prova, e eu coloque lá o artigo 8º, o artigo 40, outra regra, ainda que eu erre no início, na petição inicial, e que eu erre ao longo do tempo, ao longo do procedimento, não importa. O que importa é para o intérprete estar ali, o intérprete do caso concreto, que é o juiz. O juiz é que tem que colocar. Só que eu entendo que todos temos que cooperar com o juiz também, colocando uma causa de pedir adequada. Né? Eu estou fazendo uma pesquisa, eu mesmo estou fazendo uma pesquisa em relação a isso, porque poucas são porque é claro que até chegar, poucas chegam ainda, não um número muito grande ainda, para os tribunais superiores, não é? Principalmente para o STF, STJ nem tanto, mais o STF, essa questão do artigo 489, né? Então, o que eu estou pesquisando realmente conjecturar essa causa de pedir com o 489, não é? Porque
Olha, eu sei que aqui no Instagram, seguidores recíprocos, tem estudantes de direito, estudiosos, né? Todos advogados, já formados há anos, bacharéis, estudantes, né? Que vão prestar ainda a prova para OAB, todos vão passar, com certeza. Vocês são estudiosos, eu acho que assim, vocês, se depender, o que eu puder ajudar, no mínimo aqui, eu pode procurar, eu tenho aí o meu, no próprio aqui, no Instagram mesmo, um e-mail, né, telefone, tá? Tá sendo muito complicado, mas essa questão da causa de pedir. E essa causa de pedir, eu digo que é difícil, não é? Porque, coitado do juiz, porque o juiz também é necessário, porque pela teoria da asserção, eu protocolo a petição inicial e quando o juiz vai verificar legitimidade, não é? Quando ele vai verificar, ele analisou o mérito, porque pela teoria da asserção não precisa analisar o mérito quando protocola a petição inicial e quando o juiz profere o CITES, né, que é o chamado despacho liminar positivo. Eu não preciso, né? Eu não preciso analisar. Não é a matéria. Só que hoje, com o CPC 2015, como tinha lá no CPC de 39, né? Claro que eu conheci de história, eu não advoguei com o CPC 39, só a ação de missão na posse, que ainda veio lá do CPC de 1939. O CPC de 73, o chamado Código de Liebman, né? O despacho saneador não tinha despacho saneador. Hoje, no CPC vigente de 2015, o juiz ele saneia o procedimento, fixa a prova. Como nós estamos falando de prova, a prova, o juiz fixa o ponto controvertido e diz que o fato controvertido será essa prova aqui, essa prova pericial, né? Então, é ali que é preciso o convencimento do Estado juiz, do juiz, né? E especialmente com as normas, né, e as regras do direito do consumidor, eu reputo importantíssimo o artigo 6º. Artigo 6º. O juiz inverte, né, justamente para facilitar e adequar ao exercício desse direito do consumidor. Entendeu? Doutora, o assunto é o CDC, né, aqui, e eu sempre contextualizo nas lives com o processo. Hoje seria, pois não, de focos, doutora Leide, né, que fez a pergunta. O assunto é o CDC, ao longo de toda semana, toda quinta-feira. Essa é a terceira live. Seria os crimes contra o consumidor, ou contra o consumo, ou reputo contra o consumidor, porque eu entendo que o código é Código de Defesa e Proteção ao Consumidor, mas não tem problema nenhum essa forma de falarmos os crimes contra o consumo ou crime contra o consumidor. Eu entendo que é contra o consumidor. Agora, eu aqui, quem iria falar, eu ia mediar, né? Quem ia falar era o professor Flávio. Eu estou aqui, eu sou civilista, né? Eu falo de processo, eu sou advogado. Então, nessa questão, o Dr. Flávio falará dos crimes contra o consumo ou contra o consumidor numa outra oportunidade, não sei, uma data do mês que virá, tá? Então, todas as quinta-feiras, ou 19 horas ou 20 horas, teremos live. A próxima live
será também isso. O senhor o artigo, isso, o artigo 6º. O artigo 6º aqui do CDC. O artigo 6º, inciso 5. Vamos lá. Tá. Então, não, inciso 5, concessão de estímulos à criação e desenvolvimento de associações de defesa do consumidor, doutor. É isso? Não, desculpa, tá certo. Tá. A modificação das cláusulas contratuais estabelece prestações desproporcionais ou a sua revisão em razão de fatos supervenientes e as que onerem excessivamente, se tornem excessivamente onerosas. Sim, eu aceito a sugestão, podemos comentar aqui, doutor, sim, da pandemia. Eu comentei, vamos falar aqui, eu não sei se dará tempo, mas vou tentar falar aqui em 5 minutos, senão eu falarei na próxima semana, dia 22 falará, sim, em tempos de pandemia. Eu comentei o RGET, né, o artigo 14.0, a lei 14.010, né, eu comentei o projeto que está lá no meu canal no YouTube, é só colocar Walter Faria Ferreira, tem lá um comentário do projeto do superendividamento, desculpa, superendividamento é outra coisa, do RGET. O RGET, comentamos também o RGET, não nesse projeto. Agora, vou falar rapidamente, realmente essa questão da pandemia, sim, mas o que eu estou aqui no Rio de Janeiro, Saquarema, mas o tribunal aqui está entendendo que, eu acredito que todos os tribunais, o efeito que, já que eu estou falando de causa de pedido também, o efeito desejado é realmente a revisão, revisão de prestação bancária e aluguel residencial, sim. Podemos falar mais precisamente, então, na quinta-feira que vem, eu aceito a sugestão. Então vamos falar sobre esse dispositivo especificamente, que não dará tempo, que o Instagram aqui, ele dá 1 hora aqui pra gente, tá ótimo, né? Tá ótimo, não é? Então, doutor, vamos falar, eu prometo, sim, eu aceitei, muito obrigado pela sugestão, viu? Muito obrigado mesmo, aqui de coração, muito obrigado. Sim, vamos falar, porque aí é um tema interessante, eu vou encaixar aqui, porque eu já tenho um tema para o dia 22 e nós temos o tempo para o dia 29. Dia 22 seria conjecturar a questão do superendividamento do consumidor com a criança e adolescente, né? Desculpa, aí esse tema seria dia 29. Dia 22 vamos falar do processo estrutural, tá? Professor Rodrigo, que é mestrando em Direito e advogado. E dia 29 vamos falar sobre o superendividamento da criança e adolescente, que a professora Marina vai falar. Ela é mestre em Direito e ela trabalha com essa questão da criança e adolescente, tá? Então aqui vamos fazer isso na semana que vem. Vamos falar do artigo 6º, o artigo 6º, inciso 5 do Código de Defesa e Proteção do Consumidor. Realmente, agora, o entendimento que, mesmo estando, claro, o fator superveniente, onerosidade excessiva. Agora, sempre no caso concreto, entendeu, doutor? Não é? Sempre no caso concreto é preciso, na causa de pedir, a pretensão é qual o efeito que o demandante quer nesse caso. Se for na questão bancária também, o que quer,
o que necessita é um financiamento bancário, então tem que saber se é pode publicar. Eu vou fazer o post, fica à vontade para publicar. Claro, com certeza, doutor. Pode fazer isso. Na semana que virá, 8 horas, quinta-feira, 8 horas, tá? Pode passar uma mensagem no direct, ou então ligar para mim para a gente conversar até melhor, tá? Muito obrigado. Então, na semana que virá, o tema será essa questão. E voltando, tratando-se de financiamento bancário, é preciso pedir qual é o efeito que o Estado, que será a pretensão para a sentença pretendida, qual a pretensão, qual a demanda. Entendeu? Então é necessário é porque já estão me avisando aqui que está faltando 3 minutos para terminar a nossa live. Então é preciso qual é o efeito daquele conjunto de fatos, a onerosidade excessiva do contrato bancário. É preciso que, para o Estado rever o Estado juiz reveja aquelas cláusulas, porque realmente ficou oneroso, de acordo com Código de Defesa e Proteção do Consumidor, só que aqui a fundamentação. Agora, a causa de pedir o efeito, é preciso verificar qual é o efeito pretendido. Isso é a questão que eu digo que é mais difícil. Qual o efeito pretendido com aquela demanda? Se é para o contrato que, se for, por exemplo, uma consignação, empréstimo consignado, que só pode ser 30%, o Supremo entende que é 30%, ou então, de acordo com os juros do Banco Central, não é? Vamos supor que aquele empréstimo bancário está 22%, que existe, 22% ou mais, e em que a média do Banco Central é 8%, então esse é o efeito pretendido. Agora, como eu conjecturei, nesse caso, eu entendo que é necessária uma perícia, não é? Ou a perícia prévia ou a perícia durante o procedimento, porque o nosso CPC admite a perícia prévia. Se o juiz entender, se convencer que aquela perícia prévia está realmente de acordo, que realmente a fundamentação está precisa, ele está convencido, né? Eu acredito que o pedido, ele tenha, a causa de pedir, tenha tudo para prosperar e ser julgada procedente, tá? É claro que o processo, o procedimento é complicado, não depende só de ter um bom direito, tá? Então eu aqui agradeço a todos vocês por mais essa live, tá? E o professor Flávio estará numa outra oportunidade para falar do consumidor, contra o consumidor ou das relações de consumo. Na semana que virá falarei da sugestão, tá? Do artigo 6º, inciso 5 do Código de Defesa do Consumidor, Defesa e Proteção do Consumidor. Muito obrigado e boa noite, tá? E tenho aí um bom resto de semana e um bom fim de semana a todos, tá? E muito obrigado por estarem aqui até agora me ouvindo aqui, tá? Muito obrigado, um abraço a todos.